Fala galera, tudo bom? Hoje eu vou falar para vocês sobre a possibilidade de um novo calendário do ciclismo de estrada internacional. Com essa situação que a gente está tendo aí dessa pandemia, dos países todos fechados, vários governos estão proibindo os treinos e as pessoas saírem de casa, principalmente na Europa. Aqui no Brasil não tem problema, você pode sair para treinar. Quem quer sair para treinar sai, quem quer treinar em casa no rodo treina. Eu não vou entrar nessa discussão, mas vamos falar sobre o calendário do ciclismo mundial. O que está acontecendo? Tudo está baseado em volta do Tour de France. E o governo francês tinha colocado até pouco tempo atrás que até o começo de junho, julho, na verdade, o começo de junho não teria nenhum tipo de esporte. Isso talvez seria prorrogado. E aí o Ministério dos Esportes lá da França, junto com a ASO, que organiza o Tour de France, né, na figura do Christian Prudhomme, eles se juntaram, conversaram junto com a UCI e estabeleceram uma data para o Tour de France, que seria dia 26 de agosto. Então começaria do dia 26 de agosto e terminaria no dia 20 de setembro, continuando o Tour de France no verão europeu, que é a ideia do Tour de France. E também a ministra dos esportes francesa, desculpa, não lembro o nome dela, falou que se tiver o Tour de France, ninguém tem certeza de nada, vai ser com público. Então não tem o porquê de se fazer o Tour de France sem o público. Então ninguém tem certeza de nada. Mas já está rolando aí um calendário, possivelmente, né, que teremos várias outras provas, quase todas as provas, as mais importantes. E essas provas, elas seriam algumas situações, as grandes voltas, as três grandes voltas, o Tour, o Giro e a Vuelta, seriam sobrepostos uns aos outros e algumas provas como as clássicas. E também tem o Mundial que vai acontecer na Suíça. Então isso aí está sendo divulgado nas redes sociais. Vou falar aqui para vocês, né, que eu peguei em alguns sites e alguns fóruns que eu acompanho, qual seria esse provável calendário que a UCI estaria para divulgar nos próximos dias. Então, a primeira prova dia 1º de agosto, Strade Bianche, eles vão seguir mais ou menos uma mesma métrica do que era, né? Então, Strade Bianche, no dia 1º de agosto, dia 8 de agosto, Milan-San Remo, então uma semana de diferença entre as duas. Do dia 29 de agosto ao dia 20 de setembro, o Tour de France. Aí, após o Tour de France, a gente vai ter o Campeonato Mundial, que vai ser na Suíça. E, acabando o Campeonato Mundial... antes do Tour de France, teremos os campeonatos nacionais. É muito importante isso, porque os caras querem ser campeões dos seus países de estrada ou contra-relógio para chegar lá no Tour de France com a camisa de campeão espanhol, de campeão suíço, campeão francês, campeão alemão. Então, por isso que esses campeonatos eles são sempre antes do Tour de France, tá? Acabou o Tour de France, 2, 3 dias teremos o Campeonato Mundial de Estrada, uma semana de Campeonato Mundial. No dia 3 ao dia 25 de outubro, o Giro de Itália. E aí que começa o problema. Por exemplo, no dia 4 de outubro, a Liège-Bastogne-Liège. Então, vai coincidir com o Giro de Itália. Então, um atleta que quer correr o Giro de Itália e a Liège-Bastogne-Liège, ele já não pode correr. Tem muitos, por exemplo, o Nibali, que é um cara que sempre corre a Liège-Bastogne-Liège e corre o Giro de Itália. Que geralmente a Liège é quase um mês antes do Giro de Itália. Então, ele não vai correr. Dia 18, Tour de Flandres. Então, essa diferença aí, ó. Então, o Tour de Flandres também vai coincidir com o Giro de Itália. E aí, do dia 20 de outubro até o dia 8 de novembro, a Vuelta à Espanha. Então, o Giro acaba dia 25 e a volta começa dia 20 de outubro. Então, vai sobrepor o Giro de Itália à Vuelta à Espanha. Normalmente, o que acontece? Como o Giro é no começo do ano e a volta no final do ano, o cara corre
o Giro e depois a Vuelta. E alguns correm Giro e Tour, alguns correm Tour e Vuelta. Esse ano dificilmente vai dar para correr. Não tem como o cara correr o Giro de Itália e a Vuelta. Só se ele correr a primeira semana do Giro de Itália, abandonar e for correr a Vuelta. Tá? E aí as duas últimas provas do ano. 1º de novembro, Paris-Roubaix. E dia 14 de novembro, Giro de Lombardia. O Giro de Lombardia sempre é no final do ano, sempre é o último monumento é no final do ano, não vai mudar nada. Agora, Paris-Roubaix em novembro é bem diferente, porque o clima, Roubaix já é frio pra caramba quando acontece lá em abril. Agora, em novembro, pertinho lá no finalzinho do outono na Europa, vai ser complicado. Mas o grande problema disso aí é o que? É uma prova sobrepondo a outra, e enquanto está acontecendo uma grande volta, vai acontecer também uma prova, uma grande clássica. Então essa é o provável calendário que vai ser divulgado pela UCI nos próximos dias. Vamos torcer para que tenha isso, né? Uma outra coisa importante, provavelmente o Giro de Itália, que começaria na Hungria, não vai ter as etapas da Hungria, não vai começar na Hungria, vai começar direto lá na Sicília, que começaria 3 etapas ou 4 na Hungria, se eu não me engano, e depois iria para o sul da Itália, na Sicília. E também a Volta à Espanha. A Volta à Espanha começaria na Holanda, não vai começar, e vai ser esse a grande diferença dessas duas grandes voltas. O Tour de France continua do mesmo jeito, Grand Départ em Nice e o final em Paris, só vão mudar as datas, todas as etapas iguais. Isso se a situação, a tendência dessa pandemia continuar a diminuir na Europa e poder ser aberto ao público, como eu já falei no início do vídeo. Se não, provavelmente, né, algumas pessoas estão falando que não vai ter nada, que tudo vai ser cancelado mesmo, e algumas pessoas estão torcendo para que aconteça. Uma coisa é certa, o ciclismo mundial, assim como qualquer esporte, precisa de público para sobreviver. O ciclismo mais ainda, porque no ciclismo você não paga ticket para assistir uma prova. Você chega lá, para do lado da estrada e vê os ciclistas passar. Em casos assim, onde você vai numa chegada e paga um valor para assistir num lugar VIP, acontece. Mas 99% dos casos você não paga ingresso. Eles vivem dos patrocinadores. E muitas equipes, infelizmente, já estão numa situação complicada, que patrocinadores que dependem da situação que está hoje, a gente está vendo uma situação anormal, estão perdendo receita e estão tirando o patrocínio. Então algumas equipes estão nessa situação. Beleza, galera? Isso aí, gostou do vídeo? Dá o seu like, deixe suas críticas, dúvidas, sugestões aqui embaixo. Não está inscrito no canal? Inscreva-se e até. Abraço!